Então vamos estudar a decomposição vetorial. Dado um vetor A qualquer, é sempre possível encontrar dois vetores ortogonais entre si que, se somados, geram o vetor A. Esses vetores ortogonais entre si, que se somados geram o vetor que temos, são chamados de componentes do nosso vetor. Em geral, as componentes de um vetor são definidas na direção horizontal e vertical. Então, observe. Dado o vetor A, temos a direção horizontal e vertical. Então, temos um vetor na direção horizontal que, se somado ao vetor na direção vertical, aqui chamados de AX, direção horizontal, AY, direção vertical, gera o vetor A. Também podemos dizer que o vetor A é projetado na direção X, direção horizontal, e direção Y, direção vertical. Observe. Traçamos um segmento de reta paralelo à direção Y que vai interceptar a direção X. A partir desse segmento de reta, definimos o vetor de direção horizontal que tem origem no vetor A e extremidade no ponto de intersecção com a direção horizontal. É a componente horizontal do vetor A. Fazemos o mesmo na direção vertical. Temos então a componente vertical do vetor A. Não importa o processo. O fato é que o vetor A é o resultado da soma das suas componentes ortogonais entre si, aqui no caso, na direção horizontal e direção vertical. Agora vamos fazer um estudo trigonométrico dessa decomposição. Então temos o vetor A e suas componentes AX e AY. Observe que o vetor A, AX e AY formam entre si um triângulo retângulo. Um triângulo cuja hipotenusa é o próprio módulo do vetor A. O cateto é o módulo de AX e o outro cateto, o módulo de AY. Bem, pelo teorema de Pitágoras, sabemos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o módulo do vetor A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o módulo da componente x ao quadrado mais o módulo da componente y ao quadrado. Agora, se conhecemos a inclinação do ângulo, a inclinação do vetor A em relação à direção horizontal ou à direção vertical, podemos escrever a relação trigonométrica entre este ângulo e os catetos. Observe, temos agora um triângulo retângulo com módulo de A, hipotenusa, módulo de AX, cateto adjacente ao ângulo θ, módulo AY, cateto oposto ao ângulo θ. Então, sabemos a trigonometria que seno de um ângulo é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, no caso, módulo de AY sobre módulo de A. Cosseno de um ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. E, finalmente, tangente de um ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Os exercícios a seguir são exercícios que considero como modelo. Ou seja, nós vamos ver a aplicação desta teoria de decomposição de vetores para resolver alguns tipos de exercício.